Torna para de trás a nau forçada, apesar dos que leva, que gritando mareiam velas, ferve a gente irada, o leme a um bordo e outro atravessando. O mestre astuto em vão da proa brada, vendo como diante ameaçando, os estava um marítimo penedo, que por quebrar-lhe a nau lhe mete medo. Bom, essa aqui é a 24ª estrofe do segundo canto dos Lusíadas, onde nós vemos aqui o momento que as ninfas nereidas, estando acompanhadas pela deusa Vênus, salvam os portugueses da armadilha dos muçulmanos de Mombasa. O contexto dessa estrofe é a passagem da frota portuguesa pela costa africana oriental, mais precisamente o momento que Vasco da Gama e seus marinheiros estavam entrando ali com suas naus no porto da cidade de Mombasa. Vasco da Gama e seus marinheiros, na verdade, estão sendo manipulados pelos muçulmanos africanos dessa região. Acreditando que esses muçulmanos são todos amigáveis, Vasco da Gama confia neles e decide atracar ali, sendo que na verdade eles estão sendo manipulados por esses muçulmanos. Os africanos aqui de Mombasa têm o único desejo de matar os portugueses. Então eles prepararam essa armadilha. Acontece que a deusa Vênus, que sempre protege os portugueses, ela não quer que os portugueses morram nessa armadilha. Então, vendo que eles estavam indo para essa emboscada, ela vai até o mar e convoca as ninfas nereidas do mar, né? As ninfas do mar, e vai até com elas para onde estava a frota portuguesa. E a gente viu nas estrofes anteriores o esforço das ninfas para impedir que as naus entrassem ali no porto de Mombasa, né? Elas seguram as naus e rotacionam as naus, fazendo com que elas mudem de direção. Aqui nessa estrofe a gente vê que as ninfas estão salvando os portugueses, mas como elas e Vênus estão invisíveis, eles não entendem bem o que está acontecendo. Torna para de trás a nau forçada, apesar dos que leva. Ou seja, apesar do esforço dos portugueses que estavam conduzindo as naus para dentro de Mombasa, elas não vão adiante, porque como a gente bem viu, as ninfas estão ali, junto com Vênus, segurando as naus e impedindo que elas entrem ali no porto de Mombasa. Elas estão rotacionando nas naus e desviando elas do caminho. É importante a gente perceber que os portugueses e os muçulmanos ali, os mortais, não estão vendo as ninfas nem Vênus, né? Eles vão até acreditar que foi um milagre isso que está acontecendo. Apesar dos que leva, que gritando mareiam as velas, né? Os portugueses estão gritando ali, tentando conduzir as velas, mas de repente eles percebem que eles perderam o controle das naus. Ferve a gente irada, o leme a um bordo e o outro atravessando. O mestre astuto em vão da popa brada, vendo como diante ameaçando, os estava um marítimo penedo, né? Enquanto, né, os portugueses tentam recuperar o controle das naus, o mestre da nau, né? O mestre era um oficial ali, que ele era um marinheiro, ele era ele que conduzia a nau. Ele estava ali abaixo ali do capitão da nau. Ele era o responsável por conduzir as embarcações. E nesse momento ele começa a gritar em desespero porque ele vê que ao se desviar, ele tem a impressão que as naus vão colidir com o rochedo. Então ele com medo começa a gritar para tentar recuperar o controle das embarcações.